Caríssimos amigos do site Panorama Tricolor, este não é um programa de replay. Nós estamos aqui em caráter especial para entrevistar o professor Pedro Simonar, que vem diretamente do Canadá para debater ideias com a gente em relação ao futebol brasileiro e a visão de um brasileiro no exterior em relação ao que acontece por aqui. Saudações, Pedro, todo agradecimento pela tua presença. Estamos aqui também com os nossos brilhantes colunistas, jornalistas e entrevistadores, Leonardo Prazeres e Marcos Vinícius Caldeira. O Panorama Tricolor Especial é gravado com a cortesia da agência The Marketing, onde seu marketing é muito mais marketing. Enfim, Pedro, uma honra ter você aqui. A gente começa falando em relação ao seguinte, pessoal, as perguntas que quiserem ser feitas, elas vão surgindo aí espontaneamente. Você esteve fora do Brasil durante 5 anos, então imagina o seu olhar como um homem de ciência, como um pesquisador e como um torcedor é de alguém que está de fora espiando as coisas que acontecem por aqui. O que te impressiona mais nesses 5 anos, positivamente e negativamente, em relação ao que você viu do exterior? Com relação ao futebol brasileiro, uma coisa que me agrada que tem acontecido ultimamente é a maior organização, né, do futebol depois de 5 anos para cá. A gente vê os clubes se organizando e essa volta do Zito, por exemplo, para o Brasil, que ele volta para o Brasil, mostra que mudou alguma coisa no futebol brasileiro, em termos de organização. Agora, até um jogador renomado, tudo bem, 36 anos, etc., mas ele escolhe para cá. Ele teve outras propostas da China. Anos atrás seria impensável. Seria impensável isso, né? Uma pessoa desse naipe, um jogador dessa categoria, que está jogando muito ainda, viesse para cá. Então, eu vejo o marketing dos clubes evoluindo também. Não que eu acho que o marketing seja fundamental, mas a gente tem que pensar, nós vivemos num mundo capitalista, então tem que ter dinheiro. A gente não pode ter que nem antigamente o time do bombeiro, o time do policial, então não tem jeito. Você tem que trabalhar a questão financeira, porque o próprio jogador ele quer saber na hora de escolher um clube se vai ganhar. Não, o cara não vem mais por amor à camisa, não tem aquele negócio de Milton Santos assinar contrato em branco, não existe mais hoje em dia. O cara quer saber do dinheiro. Então essa coisa da organização, eu acho isso muito positivo. Uma coisa que me espanta muito lá é a questão do público, né? Clubes disputando a ponta do campeonato aí, com média de 2.000, 3.000 pessoas no estádio. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu escutava muito a Rádio Globo, né, aquela grande equipe da Rádio Globo, que era Valdir Amaral, Jorge Cruz, João Saldanha e Maria Viana. E eu me lembro que o João Saldanha, volta e meia, falava, pô, o Maracanã está vazio hoje, tem 60 mil pessoas. Então, 60 mil pessoas hoje, os caras soltam fogos, dão cambalhota, comemorando 60 mil pessoas no estádio. Né, eu acho que tem muito problema na televisão nisso aí também, temos de jogos ao vivo para a praça, para o local onde o jogo acontece. Eu acho que isso não deveria ser assim. Eu acho que o clube de futebol deveria exigir que o jogo fosse passado em replay, depois do horário. Por quê? Porque em termos de marketing para o próprio clube, é muito mais interessante mostrar um estádio cheio do que um estádio vazio. Né? E mesmo porque, para quem trabalha no estádio, o cara que vende cachorro-quente, o cara que paga para trabalhar no estádio, para ele é muito melhor também, né? Ele vai, na hora de renegociar com o clube esses contratos, ele vai dizer, pô, eu quero pagar menos porque o estádio é vazio. Agora, se o estádio estiver cheio o tempo todo, aí o clube pode até negociar. O poder de barganha seria outro. Exatamente, né? Ele pode. Eu ia pedir para o Marcos ou para o Léo para fazer alguma pergunta, alguma consideração a respeito. Você que está morando lá fora, né? E eu também já passei um tempo fora, muito menor do que você, mas me lembro dos esportes americanos, né? Eles acompanham o basquete, eles acompanhavam o Lakers, isso na década de 80, né? Enfim, futebol americano. E eu hoje acompanho futebol americano, eu gosto de futebol americano. E a gente vê os estádios sempre cheios, assim. Futebol americano é impressionante. Acho que antes de começar o campeonato já está a lotação esgotada. Tirando 2 ou 3 clubes, hoje, por exemplo, o Miami Dolphins no lota, e fica em algum outro clube lá que não lota, o estádio é lotado, né? E aqui realmente a gente tem essa dificuldade. E uma opinião que são vários fatores. Um é porque você realmente tem, o cara que vai ao estádio tem segurança, conforto, entretenimento, né? O jogo, o americano, não americano, sempre o Canadá, mas não gosta de empate, então sempre sai o vencedor, essa coisa toda. Perceber isso, essa questão, o estádio continua lá no Canadá, acho que o Rock, você tinha falado que está sempre cheio também, compra de ingresso, como é que é? Pelo menos no hockey, que eu acompanho um pouco mais de perto, porque na cidade onde eu estou, que é Quebec, ele tinha um time de hockey que perdeu e está tentando voltar de novo. A discussão lá pelas franquias passa pelo seguinte: se o teu clube não enche estádio, a liga ele vai começar a procurar outros pontos onde possa se encher o estádio. A cidade de Quebec tem esse trunfo lá porque o pessoal lá adora hockey
E estão começando a tentar atrair os coiotes, se não me engano, que é de México, alguma coisa assim, porque não está enchendo o estádio lá. Então a liga de hóquei está começando a tentar rifar esses clubes, essas franquias que não conseguem lotar estádio. Tem outra coisa também, que é o seguinte, lota também, por quê? Porque você tem o grande jogador. Aqui no Brasil, as pessoas falam, tem time no Brasil muito bem administrado, São Paulo é muito bem administrado. Essa história, essa galhofa. Por quê? Se fosse bem administrado, não vendia o jogador. Porque quem atrai o público é o bom futebol, é o jogador. Entendeu? Agora, na estreia do Zio da Botafogo, 30 mil pessoas. Não está enchendo mais porque o time faz bom jogo, um jogo excelente, 2 ruins, excelente, 2 ruins. Agora para o Santos passa por essa experiência, né? Mesmo em momentos de oscilação, a simples presença do Neymar garante um público nos jogos da Vila, né? Quem é que não quer ver o Neymar? Eu lembro que uma vez teve um Santos Botafogo lá na Ilha do Governador, em 2006, se não me engano, e eu tinha um amigo meu, o Botafogo não estava bem, e falou assim, eu vou lá porque eu quero ver o Robinho. O cara vai, tem que ver o jogador, não só com a televisão, você tem um espetáculo aí, o Robinho na época estava jogando. Isso antigamente era muito comum, as pessoas iam de outro time para ver outro jogador. Garrincha atrai a gente. O Santos fez 2 finais de Mundial no Maracanã. Não era a torcida do Santos que estava ali. Com certeza. A grande maioria, a esmagadora é a torcida carioca. Entendeu? Então, você abrir mão do jogador, do craque também, afasta você vai ver quem. Agora vou ver quem. No caso particular do Brasil, Pedro, quando você mencionou essa questão da transmissão e tal, o que me parece, o que a gente queria também a tua opinião, o Léo e o Marcos puderem considerar também, essa relação que acabou se tornando perversa com o passar do tempo dentro do Brasil em relação às transmissões, tipo, nos jogos de quarta-feira, por causa da emissora que detém os direitos, os jogos tem que ser às 10 da noite. Hoje nós temos jogos sábado 9 da noite para fazer uma venda para o mercado chinês, domingo 6:30 da tarde, na contramão do final de semana. Então, isso tudo aos poucos foi minando. E me parece que inicialmente, não digo nem inicialmente, mas com o passar do tempo, isso começou a ser muito interessante para a emissora. Porque ela não tem compromisso nenhum com o público nos estádios, o que ela quer gente assistindo o jogo dela. E o pay-per-view. Exatamente. E ela quer o pay-per-view. Então, eu concordo com você. Essa história do pay-per-view, essa história desses horários assim, é complicado mesmo. Você começa a expulsar as pessoas, né? Isso tudo tem que fazer parte de um orçamento, do seu orçamento. Né? Você tem que planejar mais ou menos quantos jogos de futebol eu vou, porque está caro. Então, tudo isso faz parte de um jogo econômico que fica muito na mão da televisão. A televisão controla isso aí. Né? E os clubes do Brasil, como são mal administrados todos, ficam dependentes dele. Eu acho que parceiro de clube de futebol é a torcida. Você tem que cativar a torcida o tempo todo, para poder vender produto, fazer o que for. Mas a torcida é o parceiro, porque a torcida vai e gosta e quer ir. Agora, facilita um pouco também. É só uma coisa em relação com a televisão. Eu acho que a relação pode ser equilibrada, porque no Brasil não é. A emissora detém... Ela se tornou, só um minutinho, Marcos, só para completar o que você vai falar, se tornou uma relação bancária, né? Porque os clubes são devedores, dinheiro. Não dá nem para sair, como é que vai sair? Se o Fluminense também de baixo já pegaram dinheiro até 2016. Exatamente. E a bagulho é o seguinte, por exemplo, lá eu acompanho o futebol americano. Existe um horário da televisão americana há 200 anos que é o Monday Night. Segunda-feira não é um dia para você ir ao estádio, assim. Segunda-feira, tem meio de semana. E, cara, é um horário da televisão. E aquilo fixou. Para você ver o jogo de segunda-feira é ótimo, porque você não tem nada a fazer. E o estádio está lotado, mas a televisão é aquele horário. Você não tem todos os outros jogos 10 horas da noite, que é pra gente, não saberia se fazer essa. Geralmente 8 horas. Mas é um horário ruim, segunda, 8 horas da noite, para ser. Porque aqui é o horário da televisão, e isso ficou isso. O americano sabe, aqui não, aqui podia fazer isso, mas não, quer fazer tudo. Quarta, quinta, hora que ela quiser, ela põe. Mas tem um detalhe aí que é o seguinte, você tem na Liga de Futebol Americano, você tem, sei lá, 10, 12 equipes, 20 equipes, que são equipes nacionais, acabam sendo equipes nacionais. Aqui não é assim, aqui você tem 20 jogos que são ligados muito ao público da cidade. Né? Lá, por exemplo, os Los Angeles Lakers não era de Los Angeles, foi para lá. Mas não interessa, porque você acaba criando uma relação em que as pessoas só tem aqueles clubes para torcer, então só vão torcer para aquele clube ali. Antigamente, quando não tinha televisão, era rádio. Então,
cara, é por isso que a torcida, os clubes do Rio, todos os clubes do Rio, tem muito mais torcedor fora do Rio do que no Rio. O Nacional contribui muito com isso. Não, exatamente. Então você tem. É impressionante, você chega lá, eu estou morando fora, você chega lá e vê torcedores que não são do Rio, que torcem para cima do Rio. Pessoal do Nordeste em peso torce para cima do Rio. Tirando Pernambuco, talvez, que tem. Né, e um público local, né? Uma torcida local, né? O resto, Rio Grande do Norte, Paraíba, o Norte também. Ceará, todo mundo torce para time de fora de lá. E a maioria para time do Rio. Entendeu? Então, isso é outra coisa que os clubes do Rio e os clubes do Brasil não sabem explorar. O sócio torcedor, do jeito que ele é feito hoje em dia, ele não dá vantagem nenhuma para o cara que mora fora da cidade. Por que você vai pagar 50 partes para tocar por amor ao clube? Se você puder, por exemplo, fazer um sorteio uma vez por ano, por mês, você sorteia para a torcida fora do Rio, para assistir o jogo, para vir passear na cidade, assistir. De repente você começa a criar instrumentos para fidelizar esse público lá de fora, porque senão não adianta. Você vai ter uma meia dúzia de 3 ou 4 que moram na cidade, que vão ser sócios torcedores, e o grande público fora não tem interesse nenhum, para eles não é interessante. No próximo bloco a gente volta debatendo mais sobre planos sócio-torcedor, torcidas, estádio e tudo mais. Daqui a pouco retornamos.